Agora sim, nós vamos falar sobre os desafios que as mulheres enfrentam nas leis para combater a violência doméstica. Isso porque ontem foi divulgado um dado alarmante que 4 mulheres são assassinadas por dia aqui no Brasil, de acordo com o mapa da Segurança Pública. Esses dados são do ano passado, mas foram divulgados neste ano. E a gente vai conversar agora ao vivo com o advogado penal e constitucional Imar Muniz para falar um pouco sobre assuntos que ganharam repercussão nos últimos dias. Boa tarde, doutor. Olá, Caroline, é um grande prazer falar com você e com a sua audiência. Doutor, para a gente começar, vamos falar logo de polêmica, né? A gente teve um caso recente de um ex-lutador de MMA e também motorista de aplicativo que foi solto após ser condenado. Esse caso ganhou uma repercussão nacional, mobilizou muitas pessoas nas redes sociais e trouxe esse alerta muito importante. A gente tem dados que mostram que a violência não para de crescer. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho com a gente sobre os principais obstáculos que são enfrentados pelas mulheres ao denunciar esses casos. As leis atualmente são frágeis. O que acontece que acaba soltando esses suspeitos? Caroline, é uma questão muito interessante, assim que a gente observa que o ano passado nós tivemos uma nova lei que alterou o Código Penal, transformando o feminicídio em crime próprio e aumentando a pena para 40 anos, demonstrando para a gente que o agressor, que o criminoso, o bandido covarde que faz isso com a mulher, não está preocupado com a pena de 40 anos. A gente está vendo que a questão é a impunidade, que de fato se vai preso ou não vai preso, se a justiça consegue terminar um processo e colocá-lo na cadeia. Infelizmente, a gente pode perceber que é essa a sensação que esse tipo de agressor, esse tipo de covarde tem da impunidade e por isso comete esse crime e continua cometendo com tanta ênfase. Doutor, esse assunto, como eu abri já mais cedo, ganhou muita repercussão, né? E a gente fala sobre essas leis justamente porque sempre é incentivado denunciar esses casos. Mas como a gente acabou observando nesse caso que ganhou repercussão, isso às vezes traz mais medo para essa vítima. Qual é o papel, então, da justiça? O que é que pode ser feito para garantir que essa mulher ela possa fazer essa denúncia e que não sejam encontradas lacunas aí na punição desses agressores? Infelizmente, Carolina, a gente tem uma questão fática do dia a dia, né? A lei prevê medidas protetivas para afastar o agressor do lar, prevê que, se ele caso ele descumprir, ele pode ser então levado à prisão. A gente tem questões que o próprio Ministério Público pode atuar. Nós temos a fiscalização, Lei Maria da Penha, que são guardas municipais que podem auxiliar no dia a dia da mulher, mas isso ainda é pouco, né? A mulher acaba sendo vítima o tempo todo, não só da questão da agressão física, mas do medo constante do ato desse agressor. Porque nós devemos lembrar aqui, Carolina, que essa agressão ela não começa, em regra, com a agressão física. Essa agressão começa com um abalo psicológico que vai crescendo, vai se tornando um abalo financeiro para essa mulher, uma agressão verbal e até então chegar à agressão física. Então, esse lapso todo que essa mulher passa por isso transforma ela numa vítima contumaz. Ela acaba sendo sensibilizada ao ponto de não conseguir reagir. E a justiça tem que atuar. Mas, infelizmente, a questão é prática. Nós temos pouca polícia nesse ato atuando para ajudar a mulher. Nós temos poucos promotores de justiça por questão de pessoal mesmo, pouco concurso público para ter um efetivo de pessoas cuidando exclusivamente dessas questões. Em relação às leis, a gente pode chamar que elas também acabam deixando lacunas? Existem essas lacunas em algumas leis por serem antigas? Existe alguma coisa nesse sentido? A questão maior aqui é da questão da impunidade, Caroline. A lei, de fato, teve uma alteração em 2024. A Lei Maria da Penha, que completou 18 anos recentemente, é uma lei extremamente aplaudida em todo o mundo. Diz que nós temos uma lei extremamente atual, uma lei extremamente importante para a mulher. A questão é, na vida prática, o agressor que comete esse crime, até se iniciar a investigação, até que de fato a justiça consiga condená-lo efetivamente para ocorrer uma prisão, se demora às vezes anos. E aí que está o grande problema, nessa demora do julgamento. A lei em si não tem uma lacuna que a gente pode colocar aqui como o maior problema geral dessa questão da Lei Maria da Penha, mas sim a demora que o judiciário acaba dando como resposta a esse agressor e essa vítima.
Muito obrigada, advogado penal e constitucional Ilmar Muniz, por compartilhar com a gente um pouquinho sobre esse assunto que tem ganhado tanta repercussão nos últimos dias. Foi um prazer poder receber, ouvir um pouco desses esclarecimentos e a gente se encontra numa próxima. E eu que agradeço, Carolina, até a próxima.